Olá galera, tudo bem? Vou estar demonstrando aqui um sistema que a gente fez para uma pizzaria, tá? Mas ele é totalmente customizável, no caso, se for para uma hamburgueria, uma pastelaria, uma sorveteria, esfirraria, qualquer negócio assim no ramo de alimento, a gente consegue adaptar esse sistema facilmente, tá? E bem rápido. Bom, então essa é a tela inicial, né? Eu vou estar mostrando aqui um pouco das funções, que aqui praticamente é a tela onde o cara trabalha, né? A noite toda. Então aqui a gente tem os menus também, que tem a parte de relatórios, atualizar, estoque, cadastros, cliente devedor, que é uma função que muitos sistemas não têm, e a parte de fechamento de caixa. Bom, então o início de tudo, né? Você digita aqui o telefone, dá Enter, ele faz a busca do cliente, tá? Se precisar atualizar, você pode clicar aqui, ó, editar cliente, você já edita nessa mesma tela, você já edita o cliente, tá? Isso a gente ganha tempo, né, de estar, em vez de estar mudando de tela e tudo, e depois vir aqui pedir de novo o telefone do cliente, é meio irritante para o cliente, né? Então a gente já pensou nisso. Então você consegue aqui editar os dados e salvar de novo, ele salva, beleza, fica o cadastro salvo bonitinho. Ele tem aí que nessa mesma tela, se o telefone não existir, a gente tem a opção de cadastrar um novo cliente. A pessoa cadastra aqui nessa mesma tela, tá? E como eu falei anteriormente, não precisa estar pedindo o telefone de novo para o cliente. O telefone já está aqui, então só cadastrar, salvar, beleza. Aqui nós temos também a opção de telefones. O que que isso significa? Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Aí você vê que esse cliente ele tem no cadastro, tem mais um telefone no cadastro dele. Então eu consigo colocar até 3 telefones no mesmo cadastro. Aí o que que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou copiar esse telefone aqui, vou salvar ele aqui. Beleza, o telefone salvo. Aí se você for ver lá, você vai conferir que agora ele tem 3 telefones. Se a gente cancelar aqui, ó, e eu for buscar aquele telefone que eu salvei, ó, ele vai cair no mesmo cadastro, ó. É o mesmo cadastro. Então isso evita a duplicidade, tudo, né? Então o cliente pode ter até 3 telefones no mesmo cadastro dele. Isso é uma coisa que muitos sistemas não têm, tá? Aqui ele tem mais uma opção também de ver a rota até o cliente. Para que é isso daqui? Para ele poder atualizar a taxa de entrega, tá? Que o sistema, por exemplo, vou mostrar para vocês. Você clica, ele faz a busca no Google, tá? Ele traça a rota e fala para mim quantos quilômetros são, ó. 1,4 é a distância. Então eu posso vir aqui no sistema, ó, ele já abre esse formulário, eu venho aqui e cadastro de 1,4, ele fica nesse range, né, de 1 a 2. Então, eu dou um salvar, beleza, ele já atualiza a taxa de entrega, tá? É que aqui no caso já está atualizada, né? Ela já estava R$ 5, mas e essa taxa de entrega, ela é toda parametrizada, né? Se você vir aqui no menu atualizar, taxa de entrega, ó, você vê que a gente consegue cobrar por km, que é esse processo que eu acabei de mostrar. Então você define aqui o valor das distâncias, tá? Consigo não cobrar, se eu quiser, sei lá, de repente fazer uma promoção, alguma coisa, ou cobrar uma taxa fixa, tá? Então eu tenho essas 3 opções de cobrança. E detalhe, ele sinaliza, ele atualiza todo mundo que está no banco de dados, tá? Não importa quantos clientes você tiver. Então, beleza, vamos lá, voltando aqui na tela inicial. Então, aqui eu cadastrei o cliente, né? Busquei o cliente. Eu tenho a opção aqui também de último pedido, que às vezes, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Qual o último pedido? Aí você clica aqui, ó, vê o último pedido do cliente, qual foi a data e horário, ó, o valor, certinho. Tem aqui uma opção de consulta de clientes, tá? Essa opção, todos os clientes que você tem na base de dados vão estar aqui, você consegue pesquisar também, por um determinado cliente. Então, todos os clientes ele busca aqui, tá? Que você tem na base de dados. Aqui tem só um botão de referência para você saber, no caso, se é um atendente novo, não precisa nem estar, ele já consegue ver aqui mesmo, ó, o valor da taxa de entrega, né? De repente o motoboy pergunta, ou o próprio cliente também. Então você tem essa opção. E aqui tem a opção de cancelar, que cancela tudo, né? Então, feito isso, continuando aqui, eu tenho esse botão aqui de produtos. Como eu falei, se for um atendente que entrou hoje, ele não tem problema, ele vai saber os códigos. Ele só clicar aqui, ó. Ah, eu quero saber o código da Coca.
Só digitar, ele já faz a busca, ó. Aí traz tudo que é Coca, traz todos os códigos aqui, ó. Por exemplo, essa Coca é R1. Então ele vem aqui, digita aqui, ó, R1, dá Enter, Enter de novo, ela já entra para o list. Entendeu? A mesma coisa aqui é o pedido, né? Ó, a pizza, ela pode ser de vários formatos, tá? Então aqui eu vou escolher uma meia meio. Vou colocar aqui, ó, meia mussarela e meia calabresa. Aí aqui tem um detalhe, você consegue montar a pizza do jeito que você quiser. Por exemplo, se eu quiser aqui essa calabresa sem cebola, eu tenho a opção de itens adicionais. Esses itens adicionais, eles são... Opa, desculpa, eu cliquei errado aqui. É no itens adicionais aqui embaixo, ó. Esses itens adicionais, você mesmo que cadastra no sistema, tá? Você vai lá na parte de cadastro, você tem os itens adicionais. Então vamos supor que ele quer essa daqui sem cebola, eu coloco aqui, ó. Isso aqui você cadastra do seu jeito, tá? Ó, ele cadastrou lá para ele vai montar a pizza do seu jeito. E detalhe, você consegue cobrar ou não, tá? Se o item tem algum valor, por exemplo, aqui, ó, com cebola, ó, R$ 2 a mais. Então ele cobra também. Se eu colocar aqui, vou colocar aqui na mussarela só para a gente simplificar, ó. Coloquei, aí ele vai cobrar no valor, tá? Da pizza. E aí ele faz o cálculo sempre pelo valor da maior, tá? Se você colocar aqui, ó, ele vai pegar o valor da maior. E então é assim que a gente monta as pizzas, tá? Então pode. Aí tem uma pizza de um quarto, um quinto, um sexto, 3 terços, aí depende de como a pizzaria trabalha. A mesma opção aqui para borda, né? Se você colocar aqui borda de catupiry, ele já cobra e já sai junto com a pizza, tá? Ó. Se você colocar aqui, aí só precisa de adicionar ele, ó, que ele já vai adicionar lá, ó, com borda de catupiry e já faz o cálculo a mais do valor, tá? Tem as opções agora aqui, ó, que eu mostrando de itens adicionais, que é para caso você queira mandar algum brinde para o cliente, alguma coisa, você consegue colocar aqui. Por exemplo, eu quero mandar uma pizza de atum para ele. Aqui vai trazer o valor, mas é só você deixar zerado, você adiciona, ele vai adicionar mais uma pizza de atum, ó. O valor zerado não vai cobrar porque essa seria no caso brinde, né? Então ele é bem prático, bem funcional para mexer. Aqui também você tem, ó, por exemplo, o troco, só basta você digitar. Ah, troco para 200 aqui no caso, ó. Ele já me fala aqui qual que é o troco. Ele fala, se você checar aqui ele vai trazer na comanda, tá? Para o motoboy não esquecer e tal. E tem impressão aqui de primeira via, porque ele imprime o default 2 vias, né? Então aqui, ó, vou tirar o pedido para vocês verem. Beleza, ó, ele imprime tudo bonitinho, endereço do cliente, as pizzas, ó, meio a meio como que é montada. Bem para facilitar aqui, ó, levar a maquininha de cartão, o valor, o troco, bem prático, tá? Ele usa aquelas impressorinhas térmicas, né? Então é isso. Então essa tela aqui que você vai trabalhando a noite toda com os pedidos, né? Ainda nessa tela eu tenho a opção de gerenciar mesas, tá? Então, por exemplo, aqui, eu quero abrir a mesa 20, porque aqui você pode trabalhar com comanda também, você não precisa ter, sei lá, se você tem 10 mesas, você pode trabalhar com 10 comandas e acabou aquelas 10 comandas, você deixa de lado, usa mais 10, vai liberando, entendeu? No final do dia você fecha, aí vai como você trabalha, né? Então eu posso clicar aqui, ó, na mesa 20 abrir mesa, dou um OK, ele vem já direto aqui para a tela de vendas. A gente usa essa mesma tela, tá? Então eu vou por aqui, ó, só para você ver, um refrigerante R01, beleza. Vou pôr 3 pizzas. Ó, a partir do momento que eu incluir aqui, ele já dá o valor, tudo. Eu clico nesse botão aqui, ó, lançar na mesa. Ele vai perguntar, vai falar que eu lancei, vai imprimir a comanda, né, que é para fazer as pizzas no caso. E posso dar um cancelar aqui, ó. A partir do momento que eu fiz isso, ó, você pode ver que a mesa ficou ocupada. E se eu clicar aqui, eu vou ver todos os itens lá que estão pedidos para a mesa. Tá? Aqui eu também faço o cálculo de troco, consigo adicionar mais produtos e consigo finalizar a venda também e escolher a forma de pagamento. Tá? Então, e aqui fica a noite toda. O cliente vai pedindo, vai tendo aqui a mesa ocupar. Aqui no caso pode ser uma comanda, né? E aí você vai dando baixa a noite toda, vai reabrindo. Muitas padarias fazem isso, né? Bom, então essa aqui é a tela principal. Aí, aqui, ó, daquele pedido que a gente fez, ele vem para cá, ó. Por que que ele vem para cá? Que é para a gente conferir o que está na rua, né? Então, se eu vim aqui, ó, delivery, ele vem para cá, ó, os pedidos estão todos aqui, tá? O pedido que eu fiz aqui, ó, 18,36. Se você der 2 cliques, você consegue conferir todos os itens do pedido, o valor e tudo mais. Consegue aqui colocar a taxa padrão, a caixinha para o motoboy, porque aí no final da noite você tem um relatório do motoboy, de quantas entregas ele fez e tudo mais.
Entendeu? Então, quando eu dou baixa aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar pro Rodrigo, cartão, vou colocar aqui, ganhou R$ 5 de caixinha. Só basta digitar, não basta digitar a vírgula, tá? Não precisa. Aí quando você dá o confirmar, beleza, ele vai falar que foi realizado e atualizado o estoque também. Beleza, ele fechou a comanda sai daqui, tá? Ela sai daqui, mas ela tá lá no relatório de vendas. Aqui você vê que a gente tem várias opções de relatório. Então ela vai estar aqui, ó, vendas do dia, ela vai aparecer aqui, ó, a comanda que a gente acabou de fechar. E aqui a gente consegue também imprimir uma segunda via se a gente precisar, ó. Ele é bem prático, bem funcional. Então aqui ele já me dá o total que vendeu no dia e tudo mais. Aí, aqui ainda nesses relatórios eu tenho, ó, por exemplo, venda por período. Se eu quiser saber quanto que vendeu ontem, eu clico aqui. E aqui eu posso colocar o período que eu quiser, tá? De 1 ano, 2 anos. Ó, ontem já vendeu melhor, ó, né? 2.180. Então ele traz todos os pedidos também, o que que foi, se foi entrega, se foi balcão, se foi iFood, porque ele tem também um controle do iFood, tá? Aqui eu vou passar por mais alguns relatórios, depois eu mostro para vocês. Aqui a gente temos a opção de produtos mais vendidos, né? Ele dá aqui uma porcentagem, o que que vendeu mais, tal. É bom você ter uma estatística ali dentro do mês. Você tem o que? Você pode ter as vendas canceladas, tá? Se você cancelar a venda, dá pra você ter uma ideia, o quanto você está cancelando, qual item que você está cancelando e tudo. Tem a parte aqui de motoboys, que foi o que eu falei, ó. Então, se você colocar aqui no final da noite, quando fechar todas as comandas, você coloca aqui o Rodrigo. No caso aqui, eu só tinha lançado uma, né? Mas ele vai falar aqui, ó, uma entrega. Ele vai te falar quanto que ganhou de taxa padrão, quanto ganhou de entrega, quanto ganhou de caixinha, e vai dar um total aqui do entregador. E isso, essa lista vai crescendo, né? Porque à medida que ele for fazendo as entregas, né? Então, no final da noite, você já tem todo o relatório do motoboy, consegue imprimir também para ele, para mandar pelo WhatsApp e tudo mais, tá? Ou imprimir na impressora térmica também, tá ok? Aqui em relatórios eu tenho a parte de fechamento de caixa, que você também é o mesmo. É um relatório que ele dá um relatório detalhado de tudo, ó. Quanto que vendeu no iFood, quanto que vendeu no balcão, quanto que vendeu de fiado, né? De devedor. Que ele tem essa opção também no do cliente, tá? É, só para mostrar para vocês, ó, aqui quando você está no delivery e fecha a comanda, é, na hora de um momento que você fechar a comanda, você consegue colocar ela como devedor, ó. Devedor. Aí o que que vai acontecer? Quando o cliente ligar a próxima vez, ele vai dar uma mensagem dizendo que o cliente está devedor e tudo mais, e ele vem para cá, ó. Ele vem para essa aba aqui, ó, de consulta, tá? Aqui estão todos os clientes que estão devendo, tá? E tem uma aba aqui de baixa de pagamento. Então, por exemplo, você seleciona um cliente, ó, ele traz o que foi o cliente pediu, né, o que que ele está devendo. Aí você consegue baixar, de repente o cliente paga só metade, você consegue fazer um pagamento parcial ou pagar o valor total, tá? Então ele tem todo esse controle, ó, de tudo que é vendido, de todos os clientes, ó. Tá vendo? Ele traz os itens, os valores e tudo mais. Então aqui voltando ainda na aba de relatório, eu estava lá em fechamento, aquele fechamento de caixa é a mesma coisa, eu posso colocar aqui o que vendeu. Aqui, ó, pode ver que ele está em entrega e tem umas entregas aqui, ó, 5 que ainda não foram fechadas. Então por isso que ele traz aqui, ó, que ele traz em branco, mas pode ver que tem uma entrega que foi fechada no cartão. Aí, ó, eu vou fechar essas entregas que tem aqui, ó, eu vou fechar aqui nos modelos diferentes aqui, ó. Vou fechar em dinheiro, vou dar um confirmar, beleza. Elas vão sumindo daqui, ó. Vou fechar essa no Pix, ok. Vou fechar mais uma no Pix também. E mais uma no cartão. Beleza. Aí ficou a última aqui. Vou fechar no dinheiro também. Pronto, ó, no dinheiro. Fechei todas as entregas. Beleza. Ó, ele vai falar que tá tudo zerado aqui. Aí se eu for lá naquele relatório de fechamento de caixa agora, agora ele já traz mais completinho, tá vendo? Que aquelas entregas que tinham abertas, ele já fechou. Então ele não tá falando para mim, ó. Tem entrega aqui no cartão, duas no dinheiro, duas no Pix. Então ele discrimina tudo bonitinho. Por exemplo, ó, se eu fechar aquela da mesa, aqui, ó, que eu abri,
Vou colocar aqui cartão, tá? Vou só finalizar. Beleza, finalizei. Ok. A mesa foi liberada, tá vendo? Ó? Aqui no caso a mesa é o comanda, né? Se eu vier no relatório, ele vai falar para mim, ó. Ele já vai falar para mim, já tem mesa no cartão. Aí a mesma coisa se eu fechar a mesa no Pix, a mesa no dinheiro. Então ele vai crescer na lista, vai dando total aqui, a quantidade de venda também, e aqui um totalizador, né? Então esse relatório é muito importante. E aí você consegue também imprimir aqui na impressora térmica, tá? Ele tem o gerenciamento de usuários, tem o histórico de pedido, tá? Se você quer saber quantos o cliente já gastou na pizzaria, ó. Opa, eu coloquei errado aqui, ó. 2262-6578. Então tem um cliente aqui, ó, que a gente está usando para teste, ó. Você vê que esse cliente, todo o período que ele já comprou na pizzaria, ele já comprou 19 mil, né? Então aqui tem todos os pedidos dele, ó. Tudo que ele pediu e aqui inclusive o último pedido, ó. Pode ver, de R$ 160, tá vendo? Ó? É o último pedido do cliente. Então tem esse relatório também e tem o relatório de clientes, né? Se eu quiser mais informações dos clientes, eu consigo ver aqui mais uns detalhes, tá? Então o sistema ele é bem completo, bem funcional. Aqui na parte de atualizar, eu consigo atualizar os itens, aqueles que eu falei para você, os itens adicionais, a taxa de entrega, data da venda. Isso aqui é muito legal, porque, por exemplo, a venda pizzaria normalmente acontece isso, né? Passou da meia-noite, aí já é outro dia. Mas aí você quer contabilizar que essa entrega aqui seja do dia primeiro. Aí você consegue alterar aqui, entendeu? Para ficar mais fiel ainda do seu relatório. Consegue cancelar a venda, cadastrar bordas também, né? As bordas que você trabalha. Então você vê que ele é todo parametrizável, né? Tem a parte do cliente devedor que eu já mostrei, né? O cliente devedor. E tem aqui a parte de estoque também, ó, que eu consigo consultar, né? O estoque, aqui ele fala para mim, ó, quantas unidades tem, se está baixo, se está zerado. Consigo filtrar aqui só por zerado, ó, tudo que está zerado ou então tudo que está ativo, tá? E no geral, e aí consigo atualizar também, imprimir os produtos, tá? Consigo aqui gerar um PDF para, no caso, eu quero comprar tudo que está zerado. Então eu venho aqui, coloco o zerado, gero o PDF, ele vai gerar para mim todos os itens que tá zerado, né? Para eu posso ir no mercado e tá comprando, posso levar no celular também. Então é isso aí. O sistema ele é muito prático, muito funcional. É, E como eu falei, ele atende qualquer tipo de negócio de alimentação, né? Então é bem prático. E aí, como eu sou desenvolvedor, eu consigo customizar ele, entendeu? Se você falar para mim, eu queria acrescentar mais uma coisa ou outra, né? A gente consegue desenvolver, porque o código fonte eu que desenvolvi e tudo, então eu consigo alterar rápido, né? E fácil para ficar mais adequado aí no seu trabalho, tá? Então é isso, galera. Esse aqui é um resuminho do sistema aí, tá? Quem quiser o sistema, a gente instala no mesmo dia. Se a gente dá para instalar, tá? No mesmo dia dá para instalar, basta ter impressora e ter internet, tá? E a gente não cobra nada, tá? A gente dá um mês aí de graça e o que a gente cobra é só, no caso, a licença, né? A licença que é para suporte e manutenção do banco de dados. Beleza, galera? É isso aí. Tchau, tchau.